Irmãos e irmãs, bom dia! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se bem acolhidos na casa do Pai. Queremos acolher e rezar por cada um de vocês aqui presentes e os que nos acompanham através das redes sociais. E rezemos também por aqueles que pediram as nossas orações e pela intenção que trazemos em nosso coração. E oremos no dia de hoje, nessa Santa Missa, por todos nós aqui reunidos, por mais um ano de vida de Thalita e Heloísa. E pela saúde daqueles que se encontram enfermos, fisicamente ou espiritualmente. E pela saúde da nossa irmã Terezinha. E pelos falecidos da nossa comunidade. Falecidos segundo dia de Quitéria Gomes da Silva, Maria do Carmo Gomes, Denis Rodrigues de Almeida, Luiz Ferreira. E pelo segundo dia de Ana Dolores. E acalmando, o nosso coração, vamos aguardar, o nosso Padre que está chegando nesse instante, Vamos fazendo a nossa oração pessoal, acalmando e entregando a Nossa Senhora as nossas necessidades. É com bastante alegria que hoje rezaremos o terceiro dia do Tríduo, em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje também celebramos Pentecostes. Esta celebração nos insere no ministério da Páscoa de Cristo, que chega à sua plenitude, pelo envio do Espírito à sua igreja, nascida da redenção do Senhor. Fazemos comunhão com todas as comunidades que celebram este dia do Senhor, na abertura total de suas vidas ao ministério do amor. Unamo-nos nossas vozes e nossa oração a todos os povos da terra que aclamam a Deus. De pé e com bastante alegria, acolhemos a nossa equipe de liturgia com o diácono Celso e o padre Cristiano Souza. Deus,
Espírito do Senhor encheu o universo, Ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, o padre inicia com um pedido de desculpas, né? Não é porque ele esqueceu, é porque a correria da manhã fez com que a gente atrasasse, né? Pedimos também desculpas aos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Queremos celebrar esta solenidade com nosso coração cheio do desejo de ser abrasado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, no início de nossa celebração eucarística, peçamos perdão ao Senhor por nossos pecados, por nossas faltas, principalmente os nossos pecados cometidos contra a Santa Mãe Igreja. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Toemos, irmãos, cheios de alegria, nosso hino de louvor. Deus
pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceu línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, alamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito Senhor, e na terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito Senhor, e na terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Enche o seu terra com as vossas criaturas.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, enchei-los bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele, ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém.
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Diácono Celso, né? Na pessoa do diácono, saudar o Padre Johnny, né? Que é pároco desta paróquia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que é composta também por esta capela de Nossa Senhora Auxiliadora. Meus irmãos, nós celebramos, cheios de júbilo, a grande solenidade de Pentecostes. Nós estamos encerrando com esta solenidade de hoje, o tempo pascal, mas também, meus irmãos, nós somos convidados ao reconhecimento de que esta celebração, ela exigiu de nós uma preparação anterior. Como nós sabemos, o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo com a Virgem Maria, manifestou a igreja para todos os povos. Na verdade, a igreja, ela vem sendo preparada pelo Pai desde toda a eternidade. No coração do Pai, a igreja se fazia presente como este projeto. E ao longo de toda a história da salvação, passando pelos patriarcas, pelos profetas, o Senhor foi formando esta igreja até manifestá-la a todos os povos em Pentecostes. Como nós sabemos, ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e assim, vivenciando esta solenidade de Pentecostes, nós somos convidados ao reconhecimento daquilo que o Espírito Santo, ele traz ao coração de cada um de nós. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo veio habitar no coração de cada um de nós no dia do nosso batismo. E mais perfeitamente com todos os seus dons, quando nós recebemos o sacramento do crisma. Então nós somos portadores do Espírito Santo. E assim, meus irmãos, como portadores do Espírito Santo,
nós somos convidados a combater toda e qualquer experiência de pecado mortal que pode existir dentro de nós, ou que em algum momento nós queiramos ir ao encontro desses pecados mortais. Porque o pecado mortal, meus irmãos, mata a graça santificante que nos é concedida pelo Espírito Santo. E também arranca de nós os dons do Espírito Santo. Por isso, o livro A Imitação de Cristo, que ajuda tantas pessoas a viverem a vontade do Senhor, diz no número 27 que é preciso que nós combatamos os pecados mortais todos de uma única vez. Nós não podemos permitir que o pecado mortal se faça em nós, justamente porque eles nos tiram da graça de Deus. Eles matam a nossa alma. E é por isso, meus irmãos, que certa vez um jovem se apresentou ao sacerdote de sua paróquia e disse para ele: padre, depois que eu passei a frequentar a igreja, depois que eu passei a cumprir os mandamentos, agora eu vivo sofrendo, é uma dor atrás da outra. Enquanto eu estava no mundo, isso não acontecia, padre. E aí o padre disse: sim, enquanto você estava no mundo, você estava morto. Só quem sente dor, só quem sofre é quem está vivo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo que vem habitar os nossos corações, ele é aquele que nos concede a força para que nós não caiamos no pecado mortal. Justamente por isso, porque o pecado mortal mata a graça santificante em nós. Mas aqueles que recebem o Espírito Santo também são convidados a combater todos os pecados veniais. Sabe aqueles pecados que nós dizemos são simples? Ai, padre, é o pecado dia a dia. Pois é, também esses pecados, meus irmãos, eles devem ser combatidos por nós. Porque esses pecados anestesiam o amor que nós devemos render a Deus e que nós devemos render aos nossos irmãos. Porque o que nos leva a amar a Deus? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se o Espírito Santo de Deus não suscitasse o amor a Deus no íntimo de nós, nós não seríamos capazes de amar a Deus. Mas não somente isso. Se o Espírito Santo de Deus não habitasse o coração de cada um de nós, também não seria possível amar os nossos irmãos. É pelo Espírito Santo que nos foi concedido que nós conseguimos amar os nossos irmãos, que nós conseguimos acolhê-los. E assim, meus irmãos, o Espírito Santo arranca também do íntimo de nossos corações toda a mundanidade. Porque o Espírito recorda a nós de que nós não somos deste mundo, que nós estamos neste mundo somente de passagem. O Espírito Santo, ele traz ao coração de cada um de nós esta sede e esse desejo da eternidade, esta sede e esse desejo da comunhão com Deus. Por isso, aqueles que vivem na graça do Espírito Santo, irmãos, não ficam atrás das coisas que este mundo oferece. Tão interessante, né? Porque nesses tempos que nós estamos vivendo, os cristãos, eles estão cada vez mais à procura da mundanidade, né? Os católicos se esqueceram disso. Então, todas as coisas que são erradas, lá estão os católicos atrás, né? E quando um ícone das coisas erradas morre, logo se levanta um monte de gente para poder celebrar as coisas erradas que fazia, né? Não, irmãos, nós não somos deste mundo. O Espírito Santo que foi derramado sobre nós, o Espírito Santo que nos foi concedido, leva-nos a amar as coisas que Jesus amou. E Jesus não amou o adultério. Jesus não celebrou o adultério. Ao contrário, Jesus disse: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Então, os católicos não celebram os adultérios, mesmo que seja daquela pessoa que nós idolatramos, que já é um pecado, né?
Os católicos não são chamados a amar as coisas que são erradas. Os católicos são chamados a amar as coisas que são certas. Os católicos não são chamados a amar a mentira. Os católicos são chamados a amar a verdade, porque nosso Senhor diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, meus irmãos, ao celebrar Pentecostes, ao celebrar o derramamento do Espírito sobre nós, nós somos convidados a nos enchermos de coragem e reconhecer que o mesmo Espírito que foi concedido a Pedro, o mesmo Espírito que foi concedido a Paulo, o mesmo Espírito que foi concedido aos outros discípulos, foi concedido também a nós. E o que viveram os discípulos de Cristo Jesus quando receberam o Espírito Santo? Eles foram destemidos a anunciar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ao celebrar a festa de Pentecostes, vamos pedir também a Deus esta graça, a graça de que nós tenhamos a coragem de, como os discípulos de Cristo Jesus, de anunciar a verdade de Cristo Jesus, de não nos conformarmos com este mundo, mas de reconhecer que nós somos chamados à comunhão de amor com nosso Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, nesta celebração de hoje também nós somos convidados ao reconhecimento de que o Espírito Santo concede a nós a graça do desprendimento. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é de tal forma, tão discreto, que até mesmo para o conhecimento do Espírito Santo é preciso que nós vivamos um processo de esvaziamento interior. O Espírito nos faz viver desapegados deste mundo. O Espírito nos faz viver desapegados das coisas deste mundo. O Espírito nos faz viver desapegados até mesmo das pessoas. Porque muitas vezes, irmãos, nós idolatramos as pessoas e as colocamos no lugar de Deus. E é um alerta aos nossos jovens, né? Vamos olhar para quem nós estamos seguindo, né? Vamos olhar para quem nós estamos, né, curtindo e assim por diante, porque a moda é seguir e curtir, né? Seguir nosso Senhor, nada, né? Aí começa esse processo de segue não sei quem, segue não sei quem. E aí quando vai olhar os vídeos e as postagens, é aquelas coisas assombrosas, né? Que não deveriam ser curtidas por nós, que não deveriam ser seguidas por nós. Então, meus irmãos, o Espírito Santo nos concede a graça de viver esse desapego, seja das coisas e seja das pessoas também. Porque muitas vezes, né, esta idolatria às pessoas fazem com que, muitas vezes, o esposo esteja no lugar de Deus, a esposa esteja no lugar de Deus, os filhos estejam no lugar de Deus, o namorado, a namorada esteja no lugar de Deus. Então, se eu tenho que sair com o namorado ou com a namorada, a igreja, nem quero saber. Quando entra na faculdade, né? A primeira coisa que se faz: eu não tenho tempo mais para a igreja. Então começa a sair dos trabalhos pastorais, eu começo a esquecer, né? Meus irmãos, o Espírito Santo recorda a nós de que todas as coisas deste mundo elas passarão. Nos recorda que nós somos convidados a nos abraçar com as coisas do céu. É por isso que na oração eucarística, no prefácio, né? Porque na liturgia da palavra, nós nos encontramos com o coração da palavra, que é o Evangelho. Na liturgia eucarística, nós nos encontramos com o coração, que é justamente o momento do prefácio que nos leva a toda a oração eucarística. E no prefácio nós dizemos: corações ao alto, nosso coração está em Deus. Só é possível que o nosso coração esteja em Deus porque o Espírito Santo eleva o nosso coração a Deus. Por isso, meus irmãos, na sequência de Pentecostes, que nós rezamos nesse dia de hoje, nós dizemos: sem a vossa força, sem a luz que acode, nada o homem pode, nem um bem a nele, nem um bem a nele.
Se não é o Espírito Santo que vem ao encontro da nossa fraqueza, meus irmãos, nem vivos nós seríamos. Por isso essa solenidade é tão importante. A igreja é manifestada ao mundo. A igreja agora, é esse sacramento visível de salvação, para que todas as pessoas possam olhar e possam reconhecer. Na igreja de Cristo Jesus, a salvação se faz presente em toda a sua plenitude. Só não se salva na igreja católica quem não quer. Porque todos os bens, todas as graças necessárias para a nossa salvação nos foram concedidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, aproveitemos desta grande solenidade de Pentecostes e vamos pedir que aquelas mesmas línguas de fogo que vieram sobre os apóstolos, que venham sobre todos nós. Que essas línguas de fogo encorajem-nos a viver esta missão, a missão de neste mundo não sermos iguais a todos, mas de sermos diferentes. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que é lembrado como Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. E ser santo quer dizer ser separado. Então não vamos querer andar como todo mundo. Não vamos querer viver as modinhas que todo mundo vive. Como a sua mãe algumas vezes já disse, você não é todo mundo, né? Então é preciso nos lembrar sempre disso. Nós somos chamados, irmãos, a sermos um povo separado, sim. E sermos separados porque a graça do Espírito Santo que nos foi concedida, esta graça nos leva a amar as coisas do céu, nos leva a amar a Deus, nos leva a realizar a sua santíssima vontade. Celebrando, o tríduo da Virgem Santíssima, ela é invocada como Nossa Senhora Auxiliadora, a esposa castíssima do Espírito Santo. Procuremos imitar todas as virtudes dela, porque as virtudes da Santíssima Virgem Maria são as virtudes que o Espírito Santo nela colocou e devem ser vivenciadas por nós. Que o Senhor nos ajude, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, confiantes na ação de Deus, no seu Santo Espírito que nos fortalece, apresentemos nossos pedidos, as nossas preces. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Conservai a vossa igreja no dom da unidade, que caminhando juntos com os olhos fixos em Jesus e guiado por vosso Espírito, cumpramos sua missão e anunciemos a boa nova do reino. Nós vos pedimos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Vós que, pelo Espírito, tudo renova, restaurai as forças da humanidade, cansada e abatida na luta contra essa pandemia, nós vos pedimos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Dai ânimo e alegria a esta nossa comunidade, para que o vosso Espírito nos comunique a força pascal do Cristo vivo e nos impulsione na transformação da nossa realidade
e na edificação de uma nova sociedade, nós vos pedimos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os nossos dizimistas e benfeitores, para que Deus os abençoe pela sua fiel contribuição do dízimo e das ofertas generosas, nós vos pedimos. Atendei, ó Pai, as preces que vos apresentamos por vosso amado Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemos, irmãos, nossos dons ao Senhor, apresentemos a nossa vida também diante do seu altar. Os grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos são as vidas feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas vocação. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, meus irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor
o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Céu e terra proclamam a vossa Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Edmilson e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a nossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, os seus méritos e preces,
Concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Quitéria Gomes, Maria do Carmo, Denis Rodrigues, Luiz Ferreira, Ana Dolores, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai,
todos nós, pecadores que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos herdeiros. Por ele não cessais de criar, santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Meus irmãos, o Senhor nos concedeu seu Espírito. Na liberdade e na confiança de filhos de Deus, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filhos de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiros de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiros de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! Eis, irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem desta vida até a vida eterna.
Deus, o meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus, o meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Glória do Senhor, eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu, eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Alma de Cristo, santificai.
corpo de Cristo, salvar, sangue de Cristo, inebriar, água do lado de Cristo, lavar, paixão de Cristo. confortar, Ó bom Jesus, ouvir, dentro de vossas chagas, esconder, não permitais me separe de vós, o espírito maligno, defendei, na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, que a comunhão que nós recebemos não seja causa de juízo ou condenação, mas seja vida e salvação para nós. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Encerrando o tempo pascal, irmãos, nós fazemos o apagamento do círio, pois, instruídos na escola do ressuscitado, os nossos corações são iluminados por Ele. Irmãos e irmãs, na noite da qual se deu a vida ao alegre tempo pascal, o dia de 50 dias, no momento de acender o círio, nós aclamamos a Cristo nossa luz. E a luz do círio pascal nos acompanhou nestes 50 dias e contribuiu, não pouco, a nos fazer recordar a grande realidade do mistério pascal. Hoje, no dia de Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado, também porque, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado e cheios do fogo dos dons do Espírito Santo, agora devemos ser nós
luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo em meio aos irmãos, para guiá-los no êxodo em direção ao céu, a terra prometida definitiva. Vemos agora, no desenrolar do ano litúrgico, resplender a luz do Cristo, sobretudo em dois momentos importantes do caminhar da Igreja. Na primeira Páscoa, que viveram os seus filhos com a recepção do batismo, e por ocasião da última Páscoa, quando com a morte ingressarão na verdadeira vida. O Cristo, luz do mundo. Juntos demos graças a Deus. O Cristo, luz do mundo. Demos graças a Deus. Ó sol de justiça, raio bendito, primeira fonte de luz, o ardentemente desejado, acima de tudo e de todos, poderoso, inescrutável e inefável, alegria do bem, visão da esperança satisfeita, louvado e celeste, Cristo, Criador, Rei da glória, certeza da vida, preenche os vazios da nossa voz com a tua palavra onipotente, oferecendo-a como súplica agradável ao teu Pai Altíssimo. Digna-te, ó Cristo, nosso docíssimo Salvador, de acender as nossas lâmpadas da fé, que em teu templo elas refujam constantemente, alimentadas por ti, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito, e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Faz que vejamos, contemplemos, desejemos somente a ti, que só a ti amemos, sempre no fervente aguardo de ti, que vives e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Hoje nós vamos abençoar os nossos idosos e também as nossas crianças, né? Recordando o início da vida, recordando também a maturidade. Com os idosos, a maturidade da vida e também a sabedoria. Senhor nosso Deus, que da boca das crianças preparastes um louvor do vosso nome, olhai para estas crianças, para que a fé da Igreja recomenda a vossa piedade, e assim, como o vosso Filho nascido da Virgem Maria recebia com amor as crianças, abraçando-as e abençoando-as, e propôs o exemplo delas, a imitação de todos, assim, ó Pai, derramai sobre elas a vossa bênção, a fim de que, quando crescerem, através de uma boa convivência com os homens e com a cooperação do Espírito Santo, se tornem testemunhas de Cristo no mundo e saibam espalhar e defender a fé. Abençoai também, Senhor, estes vossos fiéis, que concedestes a graça de uma vida em abundância, para que entre as vicissitudes da vida, pusessem em vós sua esperança e experimentassem o quanto sois bom. Nós vos bendizemos por terdes cumulado de favores durante tão longa vida, e vos pedimos também que eles se renovem pela juventude do Espírito, gozem de boa saúde corporal e se esforcem para dar a todos
o agradável exemplo de vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto nós vamos aspergindo os nossos idosos, as nossas crianças, vamos juntos rezando também a oração a Nossa Senhora Auxiliadora. Creio que todos receberam. Vamos rezando juntos. Santíssima Virgem Maria, incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei e defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa, que vos foi consagrada, assim seja. Nossa Senhora Auxiliadora, Rogai por nós. São João Bosco, Rogai por nós. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Minuto do dízimo. O dízimo é obrigatório? O dízimo é uma forma de devolver ao doador. É interessante notar como as pessoas fazem oferta aos deuses. Sentem necessidade de oferecer algo de si para Iemanjá ou outras entidades. E o fazem porque alguém lhes diz que estas entidades precisam das ofertas para beneficiar o ofertante. O que assistimos hoje é exatamente o que faziam os pagãos, adorando seus ídolos, apresentando-lhes oferendas. E nós ficamos a questionar se o dízimo é obrigatório ou não. Há quem faz esta pergunta porque sabe que a resposta não vem de forma contundente. É importante dizer uma coisa: o dízimo é bíblico, histórico e atual. A maior motivação do Novo Testamento encontramos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas
o necessário. Vós sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. O dízimo é um impulso divino, deve ser aceito espontaneamente por amor. O dízimo é uma semente, só dará fruto se plantada e cultivada. Dízimo não é uma contribuição, é uma retribuição. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gente, só mais um minutinho, tá? Para os agradecimentos. Quero agradecer o pessoal da Bom Jesus que veio hoje ajudar a gente, muito importante. Agradecer também que tantas pessoas que já passaram pela capela, hoje moram em outros bairros, que vieram hoje também prestigiar a festa. Com certeza ficou muito mais florido com cada um de vocês. Agradecer também a dona Raimunda, depois de muito tempo enferma, desde sexta-feira veio prestigiar também o nosso trigo. E agradecer em especial também ao diácono que veio participar conosco. Nosso coração muito se alegra toda vez que você vem aqui, tá, diácono? Em especial o padre Cristiano, sempre uma alegria muito grande em recebê-lo, As suas palavras sempre aproximam cada vez mais o nosso coração a Deus. Quero que o senhor, o diácono, fique de pé para que possamos rezar uma Ave Maria. Que a Virgem Auxiliadora os auxilie, os conduza nessa caminhada, fortaleça a cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E queremos que o diácono e o padre fiquem aqui, para que vocês possam receber uma lembrança da capela, tá bom? Agradeço imensamente ao convite, por meio do Padre Johnny, o convite que me chegou para rezar. Sempre uma alegria celebrar com vocês, dizer que nas minhas orações sempre rezo por vocês, para que possam permanecer sempre firmes nos caminhos do Senhor, na sua graça. E também lembrar que a nossa caminhada de filhos e filhas de Deus tem sempre como modelo a Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, E com esse título que é tão sugestivo para nós, Maria Auxiliadora. Então que a Virgem Santíssima os auxilie sempre mais, para que a vossa vida seja esse sinal e esse testemunho da graça e do amor do Senhor nosso Deus em vossas vidas. E depois da bênção, estou sentindo o cheiro de pastel, Então você já sabe que tem que comprar pastel, para ajudar a comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, do Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos
derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora Auxiliadora! Viva Nossa Mãe!